Dando continuidade a nosso comentário sobre a lição da Escola Sabatina, o grande conflito. Como nós falamos na etapa inicial, na introdução, essa lição ela foi advertida, né, por um anjo, um sonho que um pastor teve em 1996, então estudante ainda, de que Jesus voltaria após a lição Grande Conflito, né, a lição da Escola Sabatina. E essa lição que nós estamos estudando, e é essa lição que está preparando um povo para receber Jesus. Essa lição vai trazer um avivamento para a igreja, porque trata de profecias, as últimas profecias que se cumprirão nesse mundo antes da volta de Jesus. Os últimos movimentos escatológicos, o grande conflito está chegando ao fim. E nessa lição nós vamos aprender o que é necessário e os preparativos que devemos fazer e o que é necessário para a gente saber antes que Jesus volte. E o tema da lição 2 é a questão central: amor ou egoísmo? Isso é fundamental porque preciso definir o que nós temos, é amor ou egoísmo. Esse amor que nós temos por Jesus é como ele disse, né, que ninguém tem maior amor do que esse, a ponto de dar sua vida por um amigo. O nosso amor por Jesus é o ponto de darmos a vida por ele, porque se nós estamos dispostos a matar para salvar nossa vida, contrariando até o que Jesus disse, isso mostra que somos egoístas. Se Jesus disse que aquele que perde a sua vida por minha causa vai tê-la de volta, mas aquele que quer salvar a sua vida sem mim, né, sem Jesus, vai perdê-la. Então Jesus quer que a gente o ame, e o ame a tal ponto, mais do que tudo, do que todos, e que não tenha medo de perder a própria vida. Então o cristão não jamais vai matar para salvar a sua própria vida, mas ele vai preferir entregar a sua vida por amor a Jesus. Isto é o verdadeiro amor, porque muitos confundem o amor com um egoísmo sofisticado, né? Ou seja, aquele amor próprio, aquele amor só por sua família, só pelos seus. Mas o amor, ele precisa ir muito mais além do que isso. O amor precisa ir muito mais além da defesa dos seus interesses, e precisa ir muito mais além do que a busca da satisfação própria, das realizações, dos seus sonhos. O amor precisa ser revelado quando nós mostramos nosso amor a Deus, quando nós gostamos do que Deus gosta, quando nós desejamos fazer a vontade de Deus, quando nós abrimos a mão de nossas próprias vontades, nossos sonhos, nosso desejo para fazer e realizar a vontade e os desejos de Deus. E é isso que Ele quer de nós, um verdadeiro amor, e não egoísmo, né? Nem esse egoísmo sofisticado que nós temos, porque Deus é amor, Ele é a fonte do verdadeiro amor. Nós não temos amor em nós mesmos. Todo o amor que nós temos para com alguém, seja nossos filhos, esposa, o próximo, esse amor precisa vir de Deus. Porque tudo que é bom vem de Deus, toda a bondade vem de Deus. O amor é algo que só vem de Deus. Nós não somos capazes de amar por nós mesmos. O que nós somos capazes é de ter um egoísmo, e até mesmo esse egoísmo sofisticado, que muitas vezes confundimos com amor. Mas o verdadeiro amor só vem de Deus. Por isso ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então é uma decisão, amor é uma decisão, não precisamos sentir, temos que decidir. Decidir amar, decidir obedecer, decidir servi-lo ao nosso Deus. É uma decisão. Então, é uma questão central, porque nesse grande conflito nós seremos encurralados, nós passaremos por momentos onde temos que mostrar e decidir de que lado nós estamos. Então, se tivermos verdadeiro amor a Deus, vamos decidir ficar do lado dele, mesmo que isso custe a nossa vida, nossos bens, nossa casa, nosso carro, nossos empregos, porque afinal de contas Deus diz para nós: eu sou maior do que seu emprego, eu sou maior do que sua casa, eu sou maior do que seus bens, eu sou mais do que a sua vida. Deus, né, quer nos dar vida eterna, e com tudo demais e que excede qualquer coisa aqui nesse mundo. Então não precisamos fazer questão nenhuma desse mundo nem de nada que tem nele. Assim demonstraremos o verdadeiro amor para com Deus. E essa lição então traz um vislumbre, né, justamente do que houve entre o povo judeu, que não houve um amor
mas um egoísmo. O povo, quando não recebeu Jesus como seu Messias, não aceitou como Messias, porque Jesus não o livrou das garras dos romanos, porque era isso que eles esperavam, um Messias guerreiro que viesse libertá-los dos romanos e fazer de Israel uma grande nação ou a maior nação do mundo. E eles queriam a liberdade e independência política, mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para trazer a libertação do pecado, ele veio para salvar. E com isso os judeus não amaram a Jesus. Eles ficaram presos ao seu egoísmo, aos seus desejos, aos seus sonhos, às suas realizações pessoais. Como Jesus não veio satisfazer esses desejos, esses sonhos, eles rejeitaram a Jesus. Então, eles não demonstraram o verdadeiro amor para com Deus, mas eles queriam que o seu egoísmo é que fosse satisfeito. Então, Jesus, devido a essa rejeição, Jesus advertiu de que aquele templo que eles tanto veneravam e que colocavam no templo as suas esperanças, esse templo ia ser destruído. Não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E Jesus alertou isso aos discípulos. E nessas palavras de Jesus, ele deu um parâmetro do fim do mundo, porque a queda de Jerusalém foi o fim do mundo para os judeus. Sem cidade, sem templo, eles ficaram espalhados pelo mundo. Então os discípulos depois perguntaram a Jesus, quando aconteceriam essas coisas, que sinal haveria da sua vinda. Então Jesus deu advertências claras quanto ao engano. A primeira coisa que Jesus fez foi advertir quanto ao engano, para que ninguém fosse enganado. E Jesus deu um sinal claro de que para eles escaparem de Jerusalém e assim não fossem mortos durante a destruição da cidade. Então, nós vamos ver aqui a cronologia da queda de Jerusalém. Essa cronologia não vai dar um vislumbre, né, dos fatos que ocorreram no decorrer do tempo. Primeiro ponto, vale salientar que de Abraão, quando Abraão recebeu o chamado de Deus para sair de Canaã, foi no ano 2080, né? Ele tinha 70 anos, porque ele sai de Canaã e fica em Harã. Em Harã ele fica mais 5 anos. Então, em Harã é que ele sai para Canaã quando ele tinha 75 anos. Isso você pode ver claramente em Atos 7, de 2 a 6, nas palavras de Estevão. E também em Gênesis 12, Gênesis capítulo 11, finalzinho, né, do 11, e versículo 12, capítulo 12, que vê que Abraão ele primeiro sai de Ur dos Caldeus para em Harã, depois de Harã que vai para Canaã. Então, quando Abraão recebeu o chamado, ele tinha 70 anos e foi no ano 2080 AM, né, ou seja, desde a criação, ou 1891 a.C. E dessa data, do chamado de Abraão para constituir dele uma grande nação, quando através dele foi fundado o judaísmo, a nação judaica, o povo de Israel, até o ano 70 da destruição de Jerusalém, que foi o ano 4040 AM, né, ou desde a criação. Então, nós temos aí um período de 1960 anos, que equivale a 4 períodos de 490 anos. E dentro desse período de 1960 anos, nós vimos que houve o cumprimento da profecia de Daniel, as 70 semanas de Daniel, 490 anos, que foi do ano 457 a.C., no 7º ano de Artaxerxes, e terminou no ano 34 com o apedrejamento de Estevão. Só que antes do apedrejamento de Estevão, 7 anos antes, apareceu o Messias. Jesus foi batizado no ano 27, morreu no ano 31, na metade da semana. E 3 anos e meio depois, então, a profecia de Daniel termina quando Deus disse: 70 semanas estão determinadas sobre teu povo. E essas 70 semanas terminam no ano 34. Só que Jerusalém não foi destruída no ano 34. Deus apenas aqui determinou um tempo para o povo judeu, não para a cidade, né? O judeu deixou de ser povo de Deus. A partir daqui, o evangelho passou a ser pregado aos gentios. Até o ano 34, o evangelho era só para os judeus. Porque os judeus é que eram para se tornar, ou cumprir o dever deles, para isso que Deus chamou de tornar Deus conhecido ao mundo, né? O evangelho ser pregado ao mundo através dos judeus. Mas os judeus ficaram com o evangelho só para si, excluíram os outros povos desse evangelho. E então, no ano 34, esse evangelho passou a ser pregado. E aí tivemos mais um período de 35 anos.
35 anos entre o ano 34, com o apedrejamento de Estevão, que ocorreu no mês de Tishrei, o 7º mês do calendário judaico, até a destruição de Jerusalém, que ocorreu, que o templo, né, foi destruído por volta do mês de agosto, né, o mês de Ave, e esse mês, então, não dá 36 anos completo, né, então dá 35 anos completo. Nós temos um período de 35 anos, depois do ano 34 até o ano 70. É como alguns consideram como 35 anos de misericórdia, né, que Deus deu um tempo a mais para os judeus, mas tudo isso já estava no cômputo de Deus. Então, o que acontece? Nós vamos ver agora, analisar os últimos 7 anos antes da destruição de Jerusalém. Tudo começou com a nomeação de Gesso Floro como procurador da Judéia, em substituição a Lucélio Albino. Essa nomeação se deveu a que a esposa de Nero, né, imperatriz Opeia Sabina, era muito amiga da esposa de Floro, né, de Gesso Floro, que era Cleópatra. E devido a essa amizade, então Nero nomeia Gesso Floro para ser o novo procurador da Judéia. Só que Floro era grego e houve lá sempre uma disputa entre os judeus helenizados e até os gregos contra os judeus. E Floro ficou a favor dos gregos. E houve um massacre dos gregos contra os judeus, depois os judeus foram massacrar os gregos, pediram ajuda a Floro, mas Floro, em vez de ajudar os judeus, prendeu os embaixadores que foram até ele, e com isso, além do mais, Floro foi invadir o templo para arrecadar ouro, dizendo que era para o imperador, e isso aumentou ainda mais o ódio contra os judeus. Isso ocorreu no ano 66, né? Essa invasão do templo, e os zelotes, né? Aí os zelotes então se revoltaram e se amotinaram em Jerusalém e combateram os exércitos aí de romanos com Floro, né? E Sesto, que era o governador então de toda a Judéia, ele então marcha com seus soldados para Jerusalém para tentar acabar com o motim, com essa guerra dos zelotes. Isso foi mais ou menos no final de Tishrei, no começo do próximo mês, ou seja, o 8º mês de Elul, quando Sesto então se dirige ao Monte Scopus e lá estabelece como um quartel-general, e do Monte Scopus ele se dirige para Jerusalém com seus soldados. Ele cerca Jerusalém, mas quando ele cerca Jerusalém, né, quando ele está no cerco, os judeus, né, o Sinédrio, os anciãos de Jerusalém, eles fazem um acordo para se render, para se entregar e a Sesto, né, para que Sesto então não destrua a cidade. Mas Sesto desconfia da proposta, ele não acredita e nem aceita essa proposta. Então, com isso, ele abandona o cerco. Ele não quer invadir, nem aceita a proposta, mas abandona o cerco e volta para o Monte Scopus. Só que quando ele volta para o Monte Scopus, os judeus então aproveitam e vai ao encalço deles. E quando ele então se está no Monte Scopus, os judeus todos agora arrodeiam o monte cercando os soldados judeus, os soldados romanos. E Sesto então, para se livrar dessa armadilha dos judeus e não cair, né, nessa emboscada, ele então sacrifica praticamente uma legião inteira, entre 5 a 6 mil soldados, para conseguir sair do Monte Scopus e ir para uma outra fortaleza em Bet-Horon. E com isso ele perde praticamente uma legião inteira de soldados. Foi uma derrota muito feia, né, flagrosa para os romanos, que há muito tempo não tinha perdido uma legião inteira numa batalha. Então, tendo em vista essa derrota, Nero então designa Tito, né, o general Tito, que estava no Egito lá em combate, aliás, o general Vespasiano. Vespasiano, juntamente com seu filho Tito, que vem com umas 2 legiões em seu auxílio. Então, o general Vespasiano é nomeado por Nero para acabar com a revolta judaica. E isso acontece por volta do ano 67, meados, 3 anos e meio depois do início da contagem do tempo, né, em 64, quando foi nomeado Floro. E na metade aí desse período, porque vai dar 7 anos entre 64 e 70, na metade desse período, então, vem Vespasiano com seu filho Tito para pôr fim àquela revolta judaica. Então, Vespasiano, primeiro, ele sai controlando toda a região da Judéia, várias cidades,
antes de chegar em Jerusalém. Então, quando ele chega em Jerusalém, por volta do ano 69, né, mas antes, em 68, a primeira fortaleza caía de Jotapata, cai diante dos soldados romanos, ele toma controle e avança agora contra Jerusalém. Chegamos ao ano 69. Só que nesse período, Nero morre, e aí Galba assume como imperador, mas depois de 7 meses Galba é assassinado, então Otão assume o império, mas numa disputa com Vitélio, e quase entra numa guerra civil entre Otão e Vitélio, mas aí Otão se suicida e Vitélio então consegue ficar como imperador, mas os soldados de Vespasiano o elegem imperador romano, né? Eu acho que é uma questão inédita, quando o próprio exército elege o seu imperador e proclama Vespasiano como imperador. E com isso, dão salvo-conduto a Vitélio. Ele também, para não haver uma guerra, outra guerra lá, um civil, ele então deixa, né, o trono para que Vespasiano assuma, mas os soldados de Vespasiano matam Vitélio quando ele está descendo lá as escadarias. Então Vespasiano se torna imperador de Roma e designa agora seu filho Tito, apenas com 30 anos, mas muito experiente, aprendeu cedo no campo de batalha com seu pai Vespasiano, e Tito então fica responsável para acabar lá com a sedição que está dentro de Jerusalém, porque enquanto os zelotes estavam lá dominando Jerusalém, mas muita carnificina, muita violência, muito sangue, então aparece lá Simão Bar-Giora, e os judeus quase que o aclamam como Messias para livrar dos zelotes, mas um ledo engano, porque esses sicários, liderados por Simão Bar-Giora, os sicários, passam agora a uma guerrilha junto contra os zelotes. Então fica uma verdadeira guerra civil dentro de Jerusalém, os sicários contra os zelotes. Então destruindo um ao outro, e qualquer um que quisesse fugir, eles também estavam matando. E a fome avançando, muita gente morreu de fome, mais gente de fome do que na guerra, porque o cerco dos romanos fora e eles dentro se matando, e inclusive os zelotes queimou um estoque de alimento lá para forçar o povo a lutar contra os romanos, e isso gerou muita fome. Até que então, por volta do mês de Ave, né, 9 de Ave, Tito consegue avançar contra Jerusalém, destrói uma fortaleza, a fortaleza Antônia cai, e ele consegue penetrar em Jerusalém, que dá acesso ao templo. O templo começa a ser incendiado, justamente no mês de Ave, e depois que o templo começa a ser incendiado, ele sai tomando, né, aos poucos as fortalezas e avançando contra a cidade. Isso já chegou ao mês 8º, mês de Elu, e vai passando, e ao longo do ano 70, então, Jerusalém é completamente tomada e destruída. Então aí se completa o fim do judaísmo, que começou com Abraão e termina agora em 70, o fim do judaísmo. Começa agora a era cristã. Então, fazendo uma pequena correção, né, no ano 67 foi quando entra em cena Vespasiano, ainda como general, e só em 69 é que ele é aclamado imperador romano. Então ele deixa Tito para resolver a questão de Jerusalém, o seu filho, né? Então agora o interessante é notar que partindo do ano 70 e você colocando o mesmo período de 1960 anos, nós vamos chegar ao ano 2030, por volta do mês de outubro de 2030. Então o paralelo é que com Abraão iniciou o judaísmo. Deus chamou em Abraão para ser uma grande nação, é a nação escolhida por Deus para formar o seu povo, e por esse povo permitir Deus ao mundo. Só que esse povo, por causa do seu egoísmo, ele então chegou ao fim, a nação de Israel, enquanto o povo do Senhor chegou ao fim, toda a nação no ano 70. Então aí houve um divórcio entre o cristianismo e o judaísmo. E nesse divórcio, os judeus ficaram com a lei e os cristãos ficaram com a graça. Os judeus preferiram ficar com a obediência, com o sábado, enquanto os cristãos preferiram então não seguir os judeus. E aí depois
arrumar o domingo como esse dia de guarda. Então os judeus, nesse divórcio, então não aceitaram o Messias, preferiram as tábuas. E então o Talmud, né, a tradição, seguiu a sua tradição oral, né? Foi por causa dessa tradição que eles acusaram e condenaram Jesus, e os cristãos ficaram com Jesus. E então, a partir do ano 70, nós podemos ver agora os cristãos com essa missão de tornar Deus conhecido ao mundo. E ao longo desses anos todos, quando chegar em 2030, se cumpre Apocalipse 10:7, que nos diz lá que nos dias que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos profetas. E que mistério é esse? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. E Paulo continua dizendo que esse Cristo que nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, isto é o Evangelho, é o que Paulo anuncia, é o que Paulo proclama. Então, o mistério que será cumprido quando o sétimo anjo estiver para tocar, né? Ou seja, antes dele tocar a trombeta, que é a sétima trombeta, justamente anuncia o fim da pregação do Evangelho. Com isso, termina a obra de Deus na terra, termina a missão do povo de Deus aqui na terra. E aí, então, a porta da graça se fecha, Jesus se levanta do santuário celestial para poder vir a essa terra. E então entra em cena, vai ter os últimos acontecimentos finais antes da volta de Jesus. No caso aí, as 7 pragas e acontecimentos que não terá mais perdão nem misericórdia, pois a porta da graça tem se fechado. Então, nós vamos ver que em 2030 também temos aí um paralelo de 490 anos, que começou no ano de 1540. E em 1540 foi exatamente criada a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, para que fosse uma instituição contra a reforma, né, para combater os cristãos, combater a mensagem reformista de Lutero. E isso foi um fator muito fundamental para a Igreja Católica, né, e um fator de perseguição para a Igreja Cristã, porque é para impedir a pregação do Evangelho. Então, esse período do ano 70 até 2030 está relacionado à pregação do Evangelho e vai terminar no ano 2030. Então, podemos observar que o período que antecede 2030, os últimos 7 anos, então começou em 2023, ou, se nós fizermos uma contagem inclusiva, 2024. Mas acreditamos ser 2023, com a eclosão da guerra entre Israel e Hamas. Por que entendo assim? Porque essa guerra vai terminar envolvendo todos os países muçulmanos, porque sabemos que hoje os países muçulmanos eles são inimigos do Evangelho. E para Jesus voltar, né, o Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. E então essa barreira precisa ser derrubada, né? Esse poder opressor, essa mão de ferro que age contra o Evangelho precisa ser derrocada. E com isso, então, esse poder dos muçulmanos para impedir que o Evangelho seja pregado, né, porque eles prendem, matam os cristãos, os que se convertem. Então, isso é necessário. E por isso, né, só o tempo vai dizer se essa parte vai se cumprir, se essa guerra vai envolver depois todos os países muçulmanos, e com o objetivo de que o Evangelho seja penetrado nesses países. Mas isso então dá início a esses últimos 7 anos, que vai culminar com o fim da pregação do Evangelho, que ocorrerá em 2030, embora a gente sabe que o milênio, né, o 6º milênio, terminará em abril de 2031, ou seja, ainda haverá um período de 6 meses. Esses 6 meses são os últimos 6 meses que teremos antes do final do milênio. Mas o Evangelho já tem sido pregado, então são os últimos 6 meses que podemos entender que os salvos ainda estarão na terra, mas os ímpios estarão aqui à solta, né, sem
mas sim uma restrição por Deus, né, a entregue completamente ao mal, onde então nós vamos ver que as últimas profecias, né, apocalípticas entraram em cena para preparar o mundo para o seu final. Então, enquanto isso, nós vimos aí que, enquanto os judeus aqui, né, por causa do seu egoísmo, eles não cumpriram o propósito de Deus, porque eles queriam que cumprisse o seu propósito, nós vamos ver que os cristãos eles vão cumprir esse propósito, né, cumprir o propósito de Deus. Não vão cometer o mesmo erro que os judeus. Vão precisar, então, por amor a Cristo, renunciar a tudo. Esse povo, né, que vai ser selado, que vai receber a última chuva serôdia, o poder do Espírito Santo, então ser capacitado para dar o último clamor, a última mensagem ao mundo. E esse povo, então, mostrará o quão ama a Deus, né? Pronto para fazer tudo, abrir mão de tudo por Ele e fazer tudo por Ele. E assim, então, nós podemos ver que a cronologia da queda para Jerusalém também se repetirá na cronologia para o término da obra, para a pregação do Evangelho, para que então, só assim então, Jesus disse que viria, quando o Evangelho for pregado em todo o mundo.